Estava aqui lendo um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34, e esse texto me chama muita atenção. Deixa eu compartilhar com você. Olha só. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Quando eu olho esse texto e vejo Marcos falando acerca de Jesus, realmente eu fico muito curioso, porque nós temos em Jesus o exemplo do mestre dos mestres, o maior professor, o maior mestre. Jesus Cristo, ele nos deixa grandes ensinamentos. E algo que Jesus nos ensinou é essa necessidade de você compreender a capacidade de quem está à sua frente, de quem é o seu aluno, o seu liderado. É essa pessoa que você tem que influenciar de alguma forma. E Comênios, esse grande educador, um dia ele falou o seguinte: um grande equívoco do professor é ensinar o quanto ele mesmo deseja e não o quanto os alunos precisam aprender. Bom, o que ele quer dizer com isso? Às vezes, o professor ele se leva, o líder, o pastor, quem está à frente, alguém que trabalha com pessoas, a gente quer colocar muito o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ver as coisas. Eu gosto muito dessa área, eu gosto muito de falar isso aqui, eu gosto muito desse tipo de literatura, e a gente só traz aquele tipo de material, a gente só aborda daquela forma. E quando eu faço isso, eu esqueço que há uma diversidade nas pessoas. Por exemplo, se eu pegar um grupo de pessoas com a mesma idade, na mesma cidade, e trabalhar o mesmo conteúdo, e se eu pegar 5 grupos iguais, com o mesmo número de pessoas, tudo igualzinho, mesmo assim, tudo igual. Provavelmente o formato, a forma, as coisas que serão consideradas, a compreensão deles acerca de um mesmo tema serão totalmente diferentes, porque cada um é diferente do outro, são visões acerca da mesma coisa, partindo de pessoas diferentes, cosmovisões diferentes. Então eu tenho em Jesus um grande exemplo. Jesus, para aquele povo, ele falava através de parábolas. Aqui é uma colina, talvez Jesus sentava-se numa elevaçãozinha, e ali ele começava a falar com as pessoas e contar e falar parábolas. Talvez eu posso imaginar ele contando ali a parábola do semeador, ele contando a parábola várias, e as pessoas, sabe, vivendo aquilo, a parábola, por exemplo, do bom samaritano, uma parábola tão bonita, tão belíssima. E quando eu olho para Jesus fazendo isso, eu penso, poxa, que coisa interessante. E Jesus, quando ele termina de contar as parábolas, e o texto aqui diz, muitas vezes depois, em particular, ele reunia os seus apóstolos, os seus discípulos, à noite, talvez com a fogueira já acesa, eles em volta daquela fogueira, e Jesus começava então a explicar, a falar para eles, olha, tal coisa é isso, tal coisa é aquilo. Isso aqui é assim, isso aqui é tal. E as pessoas começavam a entender, e ali havia um aprofundamento. Então, como é que seria Jesus falando com Nicodemos? Olha que conversa mais erudita, que argumentos, que palavras, que riqueza vocabular. E como é que seria Jesus falando, por exemplo, com a mulher na beira do poço, com aqueles homens que trouxeram a mulher adúltera? Como é que seria Jesus falando com as criancinhas? Ei, deixai vir a mim as criancinhas. Nós temos que entender o potencial, nós temos que respeitar o potencial de quem está à nossa frente. Se eu trabalho com adolescentes, eu tenho que entender que é um tipo de linguajar, é um tipo de fala, é um tipo de abordagem, são um tipo de referências. Se eu trabalho com jovens, com adultos, com terceira idade, com crianças, se é o mesmo grupo em determinados lugares diferentes, nós precisamos entender que a linguagem tem que ser respeitada dentro dessa condição, dessas características pessoais de quem está à nossa frente. O conteúdo também, os temas, eu não posso colocar o meu jeito de ver as coisas, mas eu preciso respeitar e entender que cada um é único e assim ele foi criado por Deus. Eu respeitando isso, eu invisto o máximo naquele que está sendo preparado, naquele que está à minha frente, e respeitando isso, eu também, de forma magnífica, e isso é muito bonito, eu estou deixando que realmente a minha abordagem, a minha liderança, o meu pastoreio, o meu ato pedagógico, ele seja realmente algo para a glória de Deus. Pense nisso. Vamos respeitar o potencial daquele que aprende, tá bom? Jesus
falou isso para nós, Comênios falou, vários falaram. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, curtir lá no Face, no WhatsApp, no YouTube. Também assine o canal. Toda semana, pelo menos 2 ou 3 vídeos estamos colocando para você com novidades, tá bom? E é isso aí.